é sexta-feira, dia 10 de setembro. Sexta-feira é um ótimo dia, não é, pessoal? Porque amanhã vai ser final de semana, sábado, que é dia de descansar, brincar. Mas hoje, sexta-feira, não podemos deixar de fazer as tarefinhas. Hoje é o último dia do bloco, então mais tarde eu vou passar para vocês as correções dos blocos. Vocês tragam na segunda-feira os bloquinhos corrigidos, tá bom? Beleza. Então aqui no quadro eu vou dar continuidade daquela aula de sexta-feira passada, que nós estávamos falando sobre pontos cardeais. Pontos cardeais são os pontos que a gente utiliza para a gente se encontrar em determinado espaço, correto? Vocês se lembram que o Sol nasce do leste? Então é só a gente identificar onde o Sol está nascendo que a gente sabe onde está o leste. E a partir disso, se abrirmos os nossos braços, se o Sol nasce de cá, este é o leste. Se ele se põe de cá, este é o oeste. Então a gente já sabe que o norte está para frente e o sul está para trás. Então, através do Sol, nós conseguimos aquela pequena identificação. Mas existem áreas que estão entre o norte e o sul, o leste e o oeste. Então aqui, nesta rosa dos ventos, eu quis mostrar para vocês. Entre o norte e o leste, nós temos o nordeste, que ele é conhecido pela sigla NE. Quando a gente fala do nordeste do Brasil, o que vocês lembram? Bahia, Rio Grande do Norte, Sergipe. Então a gente tem muitas cidades maravilhosas no nordeste. Entre o norte e o oeste, nós temos o noroeste. Entre o leste e o sul, nós temos o sudeste. E o sudeste brasileiro, nós temos cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, temos o estado do Espírito Santo, não é verdade? E entre o oeste e o sul, nós temos o sudoeste. Essas nomenclaturas de noroeste e sudoeste, elas já não estão divididas nas 5 grandes regiões, porque nós temos o norte, o sul, o nordeste, o sudeste e o centro-oeste. Mas o noroeste e o sudoeste, a gente pode utilizar dentro dos estados. Então, quando a gente fala de noroeste, a gente lembra daquelas cidades que estão mais voltadas para o norte e para o oeste. E o sudoeste, aquelas que estão entre o oeste e o sul. No sudoeste, a gente pode até falar do Rio Verde, que ele está bem na porção sudoeste do estado. Aí vocês olham o nosso estado de Goiás, marca o centro dele, e aí vocês podem delimitar o que é norte, o que é sul, leste e oeste. E aí vocês conseguem entender melhor um pouquinho sobre essa questão da localização. Então eu vou pedir para vocês pegarem o bloco de atividades para a gente continuar falando deste assunto. Turminha, então continuando o nosso assunto de hoje, nós vamos continuar falando sobre os pontos cardeais e agora os pontos colaterais. Pontos cardeais servem para a nossa orientação no espaço. Eles indicam direções e vocês podem identificá-los usando o seu corpo. Os pontos colaterais estão situados entre os pontos cardeais. São eles noroeste, sudoeste, nordeste e sudeste. A figura que representa os pontos cardeais e colaterais chama-se rosa dos ventos. Então aqui na rosa dos ventos, os maiores, que são norte, sul, leste e oeste, eles são os pontos cardeais. E os menorzinhos são os colaterais, que é o nordeste, sudeste, noroeste e sudoeste. Então, nessa imagem, nós temos a rosa dos ventos, né, pessoal? Agora, a primeira questão. Os pontos cardeais e os colaterais são representados pela rosa dos ventos. Observe a rosa abaixo e responda o que se pede. Então, aqui nos grandes pontos nós temos os números e nos pequenos nós temos letras. E a primeira pergunta fala: os números e as letras representam respectivamente o quê? Respectivamente, pessoal, mesmo que você ler em ordem, em sequência. Então, é mesmo você falar número é isso e letra é aquilo. Então, o que os números representam?
E o que as letras representam? Eles representam vogais e números, pontos cardeais e números, consoantes e pontos colaterais ou pontos cardeais e pontos colaterais. Número 2. Observe a informação abaixo e marque a resposta correta. É o ponto colateral que está entre norte e oeste. Lembrando, pessoal, que a gente acabou de explicar no quadro. O que fica entre o norte e o oeste? Aí vocês vão marcar a alternativa correta. Agora, em língua portuguesa, nós vamos trabalhar um pouquinho gramática. Leia a frase abaixo e marque a alternativa correta. Então, suspirei de novo, mas agora sem falar nada. Esse suspiro saiu como um sopro, que balançou as folhas do meu caderno. Esse aqui é um trechinho, daquele texto que lemos, que é O Coração Conta Diferente. E essa palavra destacada, meu, o que ela é? Um pronome oblíquo? A gente já viu isso também na aula que a gente falou sobre pronomes. Ele é um pronome oblíquo, pessoal? Ele é um pronome pessoal do caso reto? É um pronome possessivo ou um pronome demonstrativo? Meu. Quando eu falo meu, eu estou falando de posse, não é? É algo que me pertence. Então, o que vocês acham que é a resposta? Número 2. Retire do texto Coração Conta Diferente, que foi da aula do dia 8 de setembro, aula de quarta-feira. A. Do terceiro parágrafo, um pronome pessoal do caso reto. Vão lá no terceiro parágrafo do texto, pega um pronome pessoal do caso reto. E no 16º parágrafo, um pronome possessivo. Aí vocês vão colocar aqui na letra A e na letra B um exemplo de cada. No número 3, analise o texto lido e use V verdadeiro ou F falso. É o texto ainda da aula do dia 8 de setembro. Primeiro, o texto é uma narrativa, verdadeiro ou falso? B. O texto pode ser considerado um poema porque está escrito em versos, verdadeiro ou falso? C. O autor transcreve as falas das personagens por meio do discurso direto. Discurso direto é da forma literal que as pessoas falaram. Isso é verdadeiro ou falso? D. O narrador é personagem porque participa das ações da história contada. O que vocês acham? Ele está participando ou não? Quem está narrando? E E. O narrador é observador porque não participa da história contada. Verdadeiro ou falso? Número 4. Qual o personagem do texto descobre o erro de Adriana e corrige o número no quadro? Aí vocês têm que voltar lá no texto e pegar o nome desse personagem. Na 5. Adriana descobriu que tinha escrito o bilhete para ela? Escreva como você chegou a essa conclusão. Essa é aquela mesma questão que a gente fez no dia 8, então vocês vão explicar aqui. Por que vocês acham que ela descobriu ou não quem mandou o bilhete? E aqui temos uma atividade de caligrafia. Primeiro, nós temos um quiz, O que é o que é? 4 sílabas no nome, voa como rainha, nasce de uma lagarta, quem será que adivinha? O que vocês acham? Tem até o desenho aí, ó. Vocês vão achar a palavra e vão pintar o que é que tem 4 sílabas, voa como rainha, nasce de uma lagarta. E aqui vocês vão fazer esse exercício de caligrafia, de lagarta a borboleta. No ovinho mora uma lagarta. Ela nasce e se agarra na folha para construir um casulo, seu lar. Um dia o casulo se quebra, a borboleta está livre para voar. Então vocês vão copiar todas as frases nesse espacinho, tá bom? Pessoal, então excelente fim de semana para vocês. Ao final do dia eu mando o gabarito para segunda-feira vocês entregarem essas tarefinhas todas respondidas corretamente, tá bom? Então, quem tiver dúvida me chame e desejo a todos um ótimo estudo e um excelente final de semana. Tchau, tchau!